Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 42, analisando o capítulo 15, intitulado Aprendendo Sempre. No último estudo, acompanhamos a visita de André Luiz e do seu grupo de socorro a um cemitério, em que o corpo de Dimas foi levado para ser enterrado, depois do processo desencarnatório. Vimos que André Luiz alcançou o cemitério e percebeu que havia uma grande turba de espíritos vagabundos, nas palavras dele, espíritos que vagavam pelo mundo e estavam concentrados no cemitério, nas grades do cemitério, com um comportamento de chacota, um comportamento de falta de respeito para com o corpo de Dimas e seus familiares e amigos. Vimos ainda que André Luiz se deparou com uma mulher que estava perdida também no cemitério, ainda presa ao seu corpo físico, pelo chamado fio de prata, que não cintilava, não brilhava, mas sim apresentava um aspecto sombrio e obscuro. Ele então fica sentido, tem compaixão por aquela mulher, e um espírito que atua no cemitério, um dos 4 espíritos que estavam responsáveis por aquele cemitério, aborda André Luiz, dizendo que ele estava ali para auxiliá-la e que aquela situação era considerada comum no cemitério. Vamos prosseguir então a partir de onde paramos, justamente no diálogo de André Luiz com essa entidade. Ela esclarece a ele que são 4 os companheiros que não conseguem atender todas as necessidades do serviço esse vinculado à prestação da caridade no cemitério. Ele diz, porém, creia que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais, ou seja, eles não conseguem atender a todos os problemas, mas os principais eles conseguem zelar. Apesar de nosso cuidado, não podemos esquecer o imperativo de sofrimento benéfico
para todos aqueles que vêm até aqui após desprezo pelos patrimônios sublimes da vida humana. Então, apesar da missão deles de auxiliar aqueles espíritos sofredores, ele alerta André Luiz de que ele não pode se esquecer que aqueles que ali estão desprezaram os valores da vida, os patrimônios sublimes da vida, durante a sua última existência e, portanto, estavam presos ao corpo, estavam vagando pelo cemitério sem rumo, estavam sofrendo os efeitos da desencarnação desequilibrada. Então, esse sofrimento também tinha os seus benefícios para aquelas almas que necessitavam expurgar o mal cometido ou a viciação a que se entregaram para seguirem seus caminhos. Mais uma vez, como eu repeti no último estudo, nós espíritas sabemos da função da dor. Uma das funções da dor e do sofrimento é o despertamento das criaturas para os reais valores da alma. André Luiz afirma então que havia atingido o sentido oculto daquelas explicações, justamente a função da dor, e que ele queria dizer que todos que estavam presentes ali, malfeitores, ociosos, era por conta dos mesmos malfeitores e ociosos que se afastavam da Terra todos os dias, por meio da desencarnação. André Luiz atesta, então, que quando desencarnamos não mudamos, continuamos os mesmos. Então, aqueles que eram criminosos continuarão criminosos, ociosos continuarão ociosos, malfeitores continuarão malfeitores. Era o similia similibus em ação. Essa expressão latina significa: os semelhantes curam-se pelos semelhantes. Deixai os mortos enterrar seus mortos, no sentido de que a lei de atração sempre se aplica e atrai justamente quem tem as mesmas predisposições de atitude e de pensamento para os grupos em reunião. Cumpria-se assim os ditames da lei de progresso, onde os indivíduos se reúnem também no plano espiritual para seguirem agindo conforme agiam na Terra, com a diferença de que agora, do lado de lá, eles se deparam com a realidade muitas vezes dolorosa, em que não dá mais tempo de mudar de atitude para, consequentemente, mudar o seu destino. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. André Luiz descreve aí então uma das funções da dor que falamos, que é o despertamento das criaturas. O sofrimento deles, aqueles encontros dolorosos, serviriam para que eles adquirissem a noção do verdadeiro caminho salvador. Caminho libertador das almas, a que todos estamos sujeitos, porque cada um passa por esse momento de decisão. Todos nós, em algum momento da existência, dessa ou de outra, passaremos pelo momento de decisão, pelo momento de salvação, que é perceber o caminho que leva ao Pai por meio das boas obras. André Luiz então observa aquela infeliz, aquela mulher que sofria com saudade da sua família, com receio de que seus filhos ficariam abandonados, enquanto ela estava ali presa ao corpo no cemitério. André Luiz pretende então ajudá-la. O guarda, porém, esclarece: é inútil, porque ele conhecia a justiça, tinha experiência pelo convívio diário com a dor, que naquele momento aquela mulher não poderia ser ajudada. Seria inútil qualquer tentativa. Tanto é que, relembrando o diálogo que André Luiz teve com essa mulher, e também desse obreiro, quando abordou-a,
falando do Cristo, falando da necessidade de elevação do seu pensamento, ela desprezou a mensagem. Nós vimos aqui que ela se comportou, reagiu de maneira agressiva, não querendo ouvir nada que se referisse à sua alma. Então, confirma-se o que esse trabalhador diz, de que é inútil falar de Jesus para espíritos que ainda estão no momento de revolta, de dor e principalmente confusos por conta do desencarne. Ele então esclarece: nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Ele volta a descrever que tipo de vida aquela mulher havia levado para estar ali. E o momento dela, despertando no plano espiritual, era de loucura. Ele chega a afirmar que ela está completamente louca por conta da sua vida na Terra, que foi uma vida que acabou levando a um desencarne prematuro, porque 35 anos é muito novo, é uma pessoa muito nova. E ela acabou desencarnando, sendo revelado por essa entidade que ela não realizou qualquer avanço no lado espiritual. Gozou apenas a saciedade, ou seja, o máximo que ela conseguiu na taça da vida física. Preocupou-se, portanto, somente com a matéria, com os prazeres que a matéria fornece, oferece a quem está encarnado, prazeres esses que não chegam nem perto dos prazeres da alma, das alegrias da alma convertida a Jesus. Ele continua então descrevendo a vida dessa mulher que, após um casamento feliz, que foi realizado sem qualquer preparo de ordem moral, ou seja, casaram-se apenas pela atração física e possivelmente pelas facilidades materiais. Contraiu gravidez, situação que lhe mereceu menosprezo integral. Ela engravidou então depois de um casamento feliz e não quis o bebê, certamente porque queria primeiro gozar os prazeres da carne, viagens, festas, sem qualquer compromisso. Provavelmente ela abortou, né? Vamos ver o que ela fez quando descobriu que estava grávida. Ele diz que ela comparava o fenômeno orgânico a ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias, por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Então vejam que, de fato, ela desprezou o fenômeno da gravidez porque colocou como algo comum, algo do dia a dia, algo que não merece respeito. Quantos pregam isso para defender o aborto, não é? Chamando uma vida como conglomerado de células, como se não houvesse ali um espírito vinculado àquelas células que, se não forem atacadas, se desenvolverão para formar um corpo, abrigando um espírito. Então a gravidez não é algo comum, não é algo, apesar de ser comum, né, na Terra, não é algo que mereça desprezo, menosprezo, como se fosse apenas um conglomerado de células que muitas vezes as pessoas dão menos valor que aos animais. Então, a postura dela foi exatamente essa. Precipitou-se em condições fatais, certamente praticando o aborto, para não se obrigar diante da responsabilidade materna. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta saltitante, sequiosa de novidades efêmeras. Interessante a comparação que ele faz
colocando a abelha operosa na colmeia do lar como a mãe, a esposa, dedicada ao lar, enquanto que a borboleta saltitante seria aquela que busca a vida de solteira, a vida de prazeres da carne, buscando sempre novidades. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Então ele dá a entender que ela menosprezou a gravidez e continuou se dedicando a uma vida de abusos. Ela não chegou a praticar o aborto direto, porém não cuidou da gravidez, não se preservou. Tem uma obra, se eu não me engano é do próprio André Luiz, Missionários da Luz talvez, em que há a história dessa mãe que estava ali na sua 8ª tentativa de gravidez do mesmo espírito. E ela continuava com uma vida de bebidas, festas, perder noite. E isso provocava abortos instantâneos, espontâneos. Abortos que não foram diretos, porém, pela conduta da mãe, o feto não suportou por diversas vezes. Então a situação parece ser a mesma aqui. Apesar da gravidez, a mãe não se cuidou, continuou tendo uma vida não aconselhável a mães grávidas, né? Que acabou por levar a uma infecção logo que o parto finalizou. E ela veio a desencarnar por conta dessa infecção e febre. Ele prossegue dizendo que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe. Então, quando ela estava prestes a desencarnar, ela ouviu o choro do seu filho, que lhe despertou o instinto de mãe, né? Ao ouvir o choro do seu próprio rebento, ela provavelmente se arrependeu. Combatendo então ferozmente a morte, ela não queria morrer. No último instante, ela queria cumprir com o propósito da maternidade, mas era tarde demais. Presa aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Então me parece que o bebê acabou sobrevivendo, ela que desencarnou, né? Porque se foi feito o parto e ele chorou, é sinal que ele sobreviveu, ela que não suportou o parto por conta dos abusos cometidos durante a gravidez. Ficou presa, portanto, ao corpo físico, inconformada, revoltada, nas palavras dele, louca. Vários amigos visitadores, em tarefa de benefício custosa aos recém-desencarnados, têm vindo ao cemitério tentando libertá-la. Então vejam que várias pessoas tentaram ajudá-la. Seja por mérito pessoal, acho difícil, por misericórdia, o mais provável, ou por mérito de alguém que a ama muito e pediu esse resgate. Muitos então já haviam tentado libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Aqui fica a lição que a gente já tratou por diversas vezes, de que para que o indivíduo seja resgatado de zonas de sofrimento no plano espiritual, são necessários alguns requisitos. Um deles é o arrependimento sincero, é a busca da oração sincera. Então, como ela sempre viveu voltada apenas ao materialismo, não sabia orar, não sabia pedir socorro à sua alma, porque não acreditava, achava que a vida era apenas o plano físico, a matéria, e, portanto,
não cumpria com os requisitos mínimos para ser resgatada, para receber o auxílio superior. Ela não tinha nenhuma condição para receber essa ajuda. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Então é uma postura muito comum entre os recém-desencarnados revoltados de querer que o corpo ressuscite, para que ele retorne à vida física, desesperando-se cada vez mais como se estivesse num pesadelo. Ele não entende como realidade o que ele está vivendo. No caso, ela, né? Acha que é um pesadelo, que vai despertar logo no plano físico como sempre despertou depois de um pesadelo. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer porque não se trata de um sonho, não se trata de um pesadelo, e sim de realidade. Uma realidade dolorosa que ela precisará enfrentar. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Então aqui tem duas informações muito importantes. A primeira, a postura dos espíritos bons diante de alguém rebelde. Eles esperam a pessoa ter o mínimo de preparo espiritual para ser resgatado, que é o arrependimento, que é a oração. Ainda que esteja revoltado, se ele buscar a oração, se ela buscar a oração, poderá ser resgatada. E a segunda informação muito importante aqui é que se eles quiserem realmente resgatá-la à força, eles podem. Né? Não é um impedimento absoluto a falta de arrependimento ou a falta de oração do sofredor. A espiritualidade até pode resgatar à força, mas não é aconselhável e logo eles não fazem assim. Porque existe uma grande chance dela se entregar aos malfeitores desencarnados. Ou seja, no momento que a espiritualidade forçar a sua desencarnação, cortando o liame do seu espírito e perispírito ao corpo físico, que é o fio de prata, a maior probabilidade é que, ao invés de aceitar o socorro espiritual, ela saia correndo, se entregando aos malfeitores que estavam ali. Então, para o bem dela, era mantida naquele pesadelo, mantida naquela situação de prisão ao corpo físico. Era melhor do que forçar o desligamento e ela acabar nas mãos daqueles espíritos terríveis que estavam ali, que as obras de André Luiz sequer mencionam o que eles fazem, né? A gente sempre estuda aqui e percebe que André Luiz, ao descrever essas hordas de espíritos malfeitores, ele nunca chega a descrever o que eles fazem com suas vítimas, porque a obra ficaria muito pesada, traria muito medo também às pessoas, né? Ele fala bem superficialmente, que muitas vezes tratam-se de espíritos monstruosos, sob formas deformadas, de monstros mesmo. Mas eles não chegam a falar o que de fato eles fazem. A gente só pode imaginar, né? Tendo por parâmetro o que os maus fazem aqui na Terra, a gente pode conceber o que os maus fazem no plano espiritual. Então nem precisa descrever, a gente sabe, né? Então era melhor para ela continuar ali, apesar de ser uma situação bem difícil, dolorosa, de sofrimento, ficar presa aos despojos, era melhor do que se ela ficasse vítima daquela horda de espíritos maus. Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto, ou seja, ao corpo enterrado, e observei.
Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Notem que quando o espírito ainda está ligado pelo fio fluídico de prata ao corpo físico, ele sente a putrefação, o apodrecimento. Por isso que as obras, especialmente dos suicidas, mostram que eles sentem o roer dos vermes na carne, né? A desintegração da carne, do corpo, o apodrecimento. Então a ligação, apesar dela não estar de fato junto ao corpo, ou seja, dentro do caixão, porque ela estava fora, ela estava na lápide, no túmulo, do lado de fora do caixão, né? O que já é um alívio, porque ficar preso ao corpo dentro do caixão é um tormento ainda maior. Mas ela estava presa pelo laço fluídico, só que fora do caixão, na parte de cima da terra, né? Mas mesmo assim sentia o apodrecimento do corpo. Não teremos recursos para aliviá-la? Pergunta André Luiz. Quem sabe chegou o momento. Não será razoável cortar o grilhão? Então André Luiz insiste numa ajuda àquela mulher. Ele ficou muito compadecido da situação dela, o que é natural, né? Principalmente quem está de primeira viagem no cemitério. Os guardas ali presentes, os 4 espíritos responsáveis, já estavam acostumados àquelas cenas. Se compadeciam também, mas é natural que quem vê pela primeira vez tenha um compadecimento maior. André Luiz, então, insistia no resgate daquela mulher. Será que agora não estaria pronta para que se cortasse o fio de prata? Para poder ser retirada dali? Que diz? Perguntou o interlocutor. Não, não pode ser, temos ordens. Não vejam que o guarda subiu um pouco o tom em relação a André Luiz. Ele estava insistindo numa questão que ele já havia explicado. Não é o momento. Mas André Luiz insistia. Será que não é o momento? Então ele disse, não é o momento. E eu tenho ordens. Não posso desligá-la. Por que tamanha exigência? Perguntou André Luiz. André Luiz, teimoso, né? Mas é natural, até porque a gente precisa aprender com as obras dele. Então, ele insistiu. Quem que deu essa ordem? Por que essa exigência? E aí ele volta a explicar. Ele já explicou, né? André Luiz não prestou atenção. Ele já disse que se desligar ela, ela vai se entregar aos malfeitores ali presentes. Mas ele vai explicar de novo. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Então, não somente ela estaria sujeita aos espíritos ali, mas ela causaria perturbação à sua própria casa. Se desligassem ela, ela sairia correndo para sua casa, né? Seria transportada pelo pensamento para a sua residência, destruindo o que encontrasse. Então é para o bem dela e também para o bem da família dela. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. Então, de fato, o filho sobreviveu ao parto, ela desencarnou e um dos motivos de não desprenderem ela do corpo físico é que ela iria para o lar, prejudicando o seu filhinho, que ainda é um bebê, que tem um corpo frágil. A presença dela, um espírito com a paixão desvairada, vinculada à matéria, traria intensas dores, quiçá até a própria morte do filho, porque estava ainda numa condição muito frágil. Além de mãe infiel ao dever, foi esposa desatenta às obrigações.
Não pode, portanto, perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Então, são duas as pessoas que estão sendo preservadas ao se evitar o desligamento daquela mulher, do seu corpo físico. Tanto o seu filhinho quanto o seu esposo, que o Espírito narra aqui que era alguém honesto, casou com ela para, de fato, unir-se numa união feliz, dedicada, honesta. A presença dela na casa, portanto, somente traria perturbação tanto ao bebê quanto ao esposo que está se recuperando do choque, do trauma que foi o falecimento da sua esposa durante o parto. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Mais uma expressão muito comum no meio espírita de que nós colhemos o que plantamos, lei de ação e reação. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz. Então aqui estão os dois requisitos, mais uma vez, para o resgate das almas sofredoras. Primeiro requisito, acalmar as paixões vulcânicas que consomem a sua alma. Segundo requisito, humilhar o coração voluntarioso, respeitando a paz dos outros. Então, todo aquele que está numa situação de desespero no mundo espiritual precisa acalmar suas paixões e se humilhar, ou seja, se colocar numa situação, numa condição de humildade e não de orgulho e de revolta. Cumpridos esses dois requisitos, será libertada, dormindo o sono reparador numa colônia espiritual, numa instância de paz, num posto de socorro, muitas vezes situado próximo à crosta terrestre. Necessário, então, esses dois requisitos para a libertação. E esse repouso num posto de socorro trará essa paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. Então é necessário reconhecer as bênçãos do Pai para obter o resgate, se humilhar, abandonar as paixões e principalmente o ego, a posição de orgulhoso, de revoltado, de injustiçado perante as leis divinas, reconhecendo a grandeza do Pai e de que todo sofrimento deriva da nossa própria conduta. A lição era dura, mas lógica. Como é lógica a explicação de Kardec, contida no Livro dos Espíritos e nas demais obras. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Então, de fato, a cena devia ser comovedora, né? A mulher gritando, enlouquecida. Quem já visitou hospícios, né? Casas de saúde mental, sabe o que são esses gritos de dementes hospitalizados. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. Então eles seguiram seu caminho. André Luiz queria continuar aprendendo sobre aquele caso, mas o guarda convidou ele a ver outras situações, de outros espíritos que também gritavam. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo. Não é difícil imaginar, né, que num cemitério, no plano espiritual, há muitos loucos no sentido de desesperados, sofredores, porque a morte ainda é
uma figura para os terrenos muito dolorosa, muito misteriosa. Então há toda uma superstição que envolve a morte. O cemitério, portanto, que representa aí a chegada, né, o fim do caminho para os vivos, traz muito esse simbolismo e essa condição ao receber os corpos daqueles que terminaram sua jornada terrena. É um local, portanto, que é natural perceber que há intenso sofrimento, como há também comitivas de auxílio. Ele apontou então para uma pessoa idosa, desencarnada, agachado sobre a própria campa, e disse: venha e escute-o. Eles vão ouvir então um idoso que está agachado, próximo também ao seu túmulo, creio eu. Acompanhando meu novo amigo, disse André Luiz, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo, ou seja, ainda estava conectado ao seu corpo pelo fio de prata, pelo laço fluídico que liga o espírito e perispírito ao corpo físico. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Por essa frase a gente já sabe, né? Qual o problema daquele senhor, qual apego ele tem. Apego aos bens materiais é tão comum e é tão doloroso ver que pessoas, às vezes conhecidas nossas, parentes nossos, estão nessa situação. Apegados ao dinheiro, preocupados, quem cuidará do meu dinheiro? Esquecendo-se que o dinheiro, a fortuna, pertence a Deus e Ele permite, distribuindo para cada um, conforme a vontade dele, a posse da riqueza. Mas a riqueza nunca é nossa. Deus que permite que passe por nossas mãos. Um dia deixará nossas mãos também. Mas as pessoas se iludem, acham que o dinheiro pertence a elas e que elas devem guardar essa fortuna. Observando então a aproximação dos dois, pedia, suplicava: quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Vejam que situação. Além de se preocupar com a sua fortuna, ele acha que todo aquele que se aproxima dele quer roubá-lo, são ladrões. André Luiz diz então que tentou endereçar palavras de encorajamento e de consolação para ele, mas foram inúteis. Como já tinha adiantado o guarda ali presente, é inútil qualquer tentativa de ajudar aqueles espíritos. Não ouve, ele não ouve, informou o sentinela. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Olha só. Pensamento é vida. Pensamento cria, constrói. A gente sabe pelo Espiritismo que o pensamento cria telas mentais que flutuam ao nosso redor, flutuam em volta de nossas cabeças, conforme os nossos pensamentos. A mente daquele senhor, portanto, estava rodeada de imagem, de dinheiro, de moeda, de cédulas. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Olha que interessante, a mesma situação da mulher que desencarnou porque era materialista e desprezou a maternidade e o casamento. Eles não podiam desligá-la porque ela ia perturbar o seu esposo e seu filho. Aquele senhor também não podia ser desligado porque senão ia perturbar os seus herdeiros. Ia incomodar diariamente aqueles que receberam por direito a fortuna que pertencia a ele, que passou pela mão dele. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Perguntou Kardec.
a tal ponto que é como se vos dirigissem, responderam os espíritos. E também como Jesus ensinou que o nosso coração estará onde está o nosso tesouro, né? Então, se o tesouro daquele senhor era de fato fortuna, bens materiais, ele ficaria preso aos bens, perturbando a família. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor acentuou, otimista. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais, tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas. Então aqui tem uma informação preciosa. No cemitério não estão apenas aqueles que caminham pela parte de cima, pelas lápides, pelos túmulos. Não estão somente aqueles que vagueiam enlouquecidos e presos ao corpo físico pelo laço fluídico. Existem seres numa situação bem pior, que são aqueles junto ao corpo dentro do caixão, ou que deixaram o corpo dentro do caixão, mas ao invés de subir para a superfície, afundaram para as zonas subcrostais. Porque o estado de consciência deles é tão deplorável, são espíritos perversos, são espíritos maus, são espíritos tão endividados com a lei divina, que certamente acham-se merecedores do inferno e com isso entram na terra e profundamente chegam às zonas infernais. Por isso que o Espiritismo ensina que o inferno não existe. Não é que não exista zonas de sofrimento. Existem. Inclusive conforme a narração de quem enxergou, né, dos profetas, dos visionários. Zonas de sofrimento, em que há fogo, mas também há frio, em que há fome, em que há dor. São as zonas de sofrimento, do umbral, dos abismos. Então, esses espíritos a que o guarda se referiu são espíritos numa situação bem pior daquela mulher e daquele senhor. Porque apesar deles estarem sofrendo muito, enlouquecidos pelo dinheiro ou pelas escolhas infelizes durante a vida, a situação deles é bem melhor do que aqueles que estão profundamente situados em zonas de sofrimento infernais. Os que estão ali vagando, pelo menos têm o auxílio dos que o observam e dos que vão levá-los no momento que eles despertarem, que eles se arrependerem. Eles vão ficar ali no cemitério por um bom tempo, mas assim que despertarem para a vida maior, serão resgatados. Já aqueles que estão mergulhados nas zonas subcrostais não terão esse auxílio direto. Serão ajudados também um dia, mas primeiro passarão por situações terríveis. Nas trevas pesadas. André Luiz diz então que, sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador consciente do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Que frase! Essa frase precisa ser moldurada, colocada na parede do centro espírita. Se há vários tipos de alegria, também há vários tipos de sofrimento. Alegria para todos os gostos, sofrimento para todas as necessidades. Então vejam que essa frase
nos ensina que há toda uma gama, que há vários tipos de sofrimento. Sofrimento não é sempre o mesmo. Dor, a pessoa enlouquece, a pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa vaga, sem rumo. São vários tipos de sofrimento. E existem tipos, cada um de acordo com a sua necessidade, né? A necessidade do espírito que está sofrendo, variam ao infinito. Nesse instante, Jerônimo nos chamou. Agradeci ao informante amável, ao guarda, um dos guardas ali presentes, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole, e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Então havia terminado o enterro de Dimas, todos os encarnados já tinham deixado o cemitério, inclusive o coveiro. Então era a hora também de André Luiz e sua equipe se retirarem. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Então também se despediram Dimas e sua mãe, porque a mãe de Dimas é elevada, né? Não poderia ficar junto dele. Após agradecimentos mútuos e recíprocos, votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Mais uma vez, a curiosidade de André Luiz entrou em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia nos fornecer para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outra. Então, André Luiz estava colhendo subsídios para a sua obra mediúnica, né? para o seu livro que estamos estudando. Ele queria informações de Dimas, de como ele ficaria agora sem o apoio de sua mãe. Nós lembramos que a mãe de Dimas ficou com ele o tempo todo. A partir do desencarne até o momento dele despertar, ela ficou com ele. E agora? Como ficaria Dimas sem sua mãe? André Luiz queria saber. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera acolher detalhes, pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna. Então André Luiz está explicando que quando ele morreu, ele não pôde colher detalhes, porque sua mente estava envolvida na matéria. Ele também não tinha mérito e nem tinha plantado para colher a tranquilidade e a paz após a morte. No derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. André Luiz não tinha qualquer condição de colher as lições sobre a desencarnação. Então, agora que ele estava equilibrado, ele queria colher essas informações. Jerônimo, então, percebeu o propósito de André Luiz e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento, enquanto o recém-liberto também concordou, bondoso aos desejos dele. Então, André Luiz vai fazer, perguntas a Dimas. Sente ainda os fenômenos da dor física? Dimas respondeu. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Olha só. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Então, essa explicação é importante. André Luiz pergunta se Dimas, recém-liberto do corpo, ele não tem mais a ligação do fio de prata, o laço fluídico já foi cortado. André Luiz pergunta, mesmo sem o laço fluídico, você sente o corpo? Dimas responde, sinto. Se desejar voltar, sinto. Se desejar continuar vivendo na Terra, sinto. Se desejar permanecer ao lado dos meus filhos e esposa que ficaram na Terra, sinto. Volta a experimentar os sofrimentos. Além de sentir o corpo, sente sofrimento. Os mesmos sofrimentos que levaram ele à morte.
Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Então, quanto mais ele se desprender por pensamento da vida material, mais paz ele sente, mais leve ele sente o corpo, mais reconfortado o coração. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. Então, uma das primeiras coisas que ele notou é que, mesmo liberto do corpo físico, se ele ficar pensando na terra, na matéria, na família, ele começa a sentir as dores do corpo. E quanto mais ele compreender a vontade de Deus, mais paz ele sente. Segunda pergunta de André Luiz. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, mas esse desejo não é incômodo ou torturante. Aqui é importante a gente dizer o seguinte: é importante notar que as respostas deles são da sua experiência pessoal. É por isso que Kardec ensinou que as respostas que os espíritos dão não podem ser tomadas como generalidade, né? Como gerais, como respostas que se aplicam a todos. Ele só colocava um princípio do espiritismo, um conceito, se a mesma informação fosse repetida por vários espíritos em diversas localidades pelo mundo, por diversos médiuns diferentes. Aí ele confirmava a informação. E mesmo assim, percebia que, a depender da elevação espiritual de cada um, as sensações se assemelhavam ou mudavam. Dimas, portanto, recém-liberto, mas acolhido no mundo espiritual, sentia fome, mas não era uma fome torturante. Espíritos inferiores, no entanto, certamente sentem fome torturante, porque não foram libertados como Dimas, não plantaram e não colheram, por consequência, paz e tranquilidade. Colhem, portanto, as sensações da carne ao extremo, fome, dores. Então, essa experiência aqui é de Dimas, que foi um servidor cristão, ajudou muita gente e foi resgatado por uma equipe de socorro espiritual. A situação dele é diferente de outros espíritos que estão entregues à matéria. A fome, o frio, o calor são sentidos ao extremo quando o espírito está totalmente vinculado ao crime, ao remorso, à culpa por conta das suas atitudes infelizes. E sede? Perguntou André Luiz. Sim, também, embora não sofra por isso. É a mesma resposta, né? No mesmo sentido. Sente fome, sente sede, mas não torturante. André Luiz disse que ia continuar fazendo perguntas, mas Jerônimo, sorridente, desarmou a pesquisa de André Luiz, dizendo: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificam 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Acabei de falar. As respostas de Dimas são respostas da vivência dele. A vivência dele não é idêntica à de outros espíritos. Vai depender da posição espiritual de cada um, como eu acabei de explicar. Essa descrição da morte varia de acordo com a condição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber. Percebam que todo mundo ri, né? Como a gente ri aqui também estudando, quando vê que André Luiz faz perguntas, às vezes no momento inoportuno, exagera nas colocações, fala quando não tem que falar, a gente ri, né? E ele diz que também lá todo mundo riu diante da curiosidade juvenil de André Luiz. Ele é muito curioso. Amparando Dimas, carinhosamente, todos voltaram, então, realizando essa viagem de retorno. Finalizamos o capítulo 15, portanto, e no próximo estudo entraremos no capítulo 16, chamado Exemplo Cristão.
Que fiquem as lições do estudo de hoje em relação à desencarnação, da importância do desapego aos bens materiais, para evitar que fiquemos presos ao corpo, possivelmente perturbando nossa família, vagando pelo cemitério, ou então em condições bem piores, conforme descrito pelo guarda que atendeu André Luiz, daqueles espíritos que estão mergulhados no caixão ou abaixo dele nas zonas subcrostais, nas zonas infernais de sofrimento. Que possamos, portanto, colher esses ensinamentos para mudar as nossas atitudes ainda aqui na Terra, a fim de recebermos o auxílio no momento da desencarnação. Reflitamos ainda sobre a necessidade de cumprirmos as nossas missões pessoais, as nossas tarefas, para que quando nos despertar no plano espiritual, possamos estar convictos de que cumprimos o nosso papel e realizamos tudo o que podíamos enquanto estávamos mergulhados na carne. Agradeço a todos que nos acompanham e finalizo o estudo, como sempre, orando, pedindo ao Pai que nos abençoe, as entidades responsáveis por esses estudos, pela divulgação da doutrina espírita, pela inspiração daqueles que se predispõem a falar do Evangelho, para que o nosso trabalho possa atingir todos aqueles que precisam ouvir, que estão sequiosos de receber informações do além, para se prepararem diante da vida, dos desafios que encontramos diariamente. Que possamos colher esses ensinamentos de André Luiz, de Emmanuel, de tantos expositores também dedicados ao bem, para que a nossa conduta coadune-se com a conduta do Cristo, com a conduta do verdadeiro cristão, que busca a todo momento a sua reforma íntima, ao esclarecimento dos sofredores e ao resgate daqueles que são colocados ao nosso alcance. Seja na família, seja na via pública, seja na convivência profissional, estejamos todos, a cada dia, dedicados ao bem para dar os melhores exemplos, para converter as pessoas pelo exemplo das nossas atitudes, pensamentos e palavras. E que a espiritualidade amiga continue a nos abençoar, a nos envolver, para que estejamos sintonizados com eles nos momentos de desafio. Pedimos, por fim, que o manto sagrado de Maria Santíssima nos abençoe e nos envolva, e principalmente seja lançado para resgate daqueles que estão nas trevas exteriores, suicidas, enlouquecidos, criminosos e viciados, para que se arrependam enquanto há tempo e possam se agarrar a esse manto bendito, a fim de que sejam puxados, a fim de que sejam resgatados desse lodo e possam fruir de uma paz, ainda que temporária, para recomeçarem as suas trajetórias na terra. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em pessoa trazer o Evangelho do Pai, dar o exemplo e sacrificar-se em favor de toda a humanidade, a fim de que nós hoje possamos seguir os seus passos, ouvir suas palavras e guiar as nossas vidas nesse propósito superior. Muito obrigado, amigo e mestre, e que a tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.